Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! O nosso tema começa na página 202, pega lá para acompanhar comigo. E o assunto de hoje é a crise e a dependência portuguesa, um momento em que Portugal foi dominado pela Espanha, um período que a gente vai chamar de União Ibérica, entre 1580 e 1640. 60 anos de dominação espanhola sobre o trono português. E tem uma pergunta ali na página que vai nortear a aula de hoje, que é o seguinte: como a crise do século XVII afetou o Império Português? Você vai entender na aula de hoje que essa dominação por 60 anos do rei espanhol Filipe II sobre o trono português vai enfraquecer o Império de Portugal. Você vai entender na aula de hoje como que isso vai acontecer. Então, no parágrafo 1 e 2, ele vai falar que em 1578 o rei português Dom Sebastião morreu no norte da África. Depois veio um segundo rei, o Dom Henrique, só que aí morreu logo em seguida porque estava numa idade avançada. E houve uma crise sucessória, ou seja, não tinha quem governar, quem assumir o trono português. Foi quando Felipe II, o rei da Espanha, naquele momento, ele vai reivindicar o trono, porque ele era descendente por parte de mãe da Casa Real Portuguesa. Então ele tinha um vínculo familiar com o trono português. Ele aproveita o momento, então, já que não havia rei em Portugal, para assumir o trono. E aí ele invade Portugal, derrota os possíveis pretendentes ao trono português e assume a coroa portuguesa. Então é um rei com dois países, é o rei Felipe II dominando a Espanha, que já era, né, o seu reinado, mas dominando agora Portugal. A gente vai chamar de União Ibérica, porque esses dois países estão num lugar geográfico chamado de Península Ibérica. Então, por isso, União Ibérica. Um período aí de 60 anos. E no parágrafo 3 vai falar que esse momento vai enfraquecer o Império Português e você vai entender como que isso vai acontecer. Na página 203 vai te falar que tinha um país, que um pedaço dele tinha se soltado da Espanha, já fazia algum tempo, que é a Holanda, os Países Baixos. Quando você tem uma rixa, um conflito entre Holanda e Espanha, a Holanda olha os domínios portugueses, que agora na verdade eram de Filipe II, como se fossem territórios espanhóis, inclusive o Brasil. Então isso vai espirrar no Brasil, porque a Holanda vai começar uma série de invasões sobre territórios espanhóis e portugueses, porque agora Espanha e Portugal é uma coisa só, é a União Ibérica. E o Brasil era colônia de Portugal. Indiretamente, o Brasil virou então colônia da Espanha, virou colônia de Filipe II durante o período da União Ibérica, isso que diz no primeiro parágrafo. Os conflitos da Holanda com a Espanha durante a União Ibérica também atingiram Portugal. O que a Holanda vai invadir, que agora é espanhol, mas que anteriormente era de Portugal, né? Porque agora é uma coisa só. A Holanda, por exemplo, vai invadir centros fornecedores de especiarias lá nas Índias, vai invadir pontos de comércio de escravos na África, vai invadir a costa do Peru e do México, então territórios aí dominados pela Espanha, e vai invadir áreas produtoras de açúcar no nordeste da América Portuguesa, mais conhecida como Brasil. Então, vai começar uma série de invasões holandesas em vários territórios portugueses e espanhóis, porque a Espanha era inimiga da Holanda, ou o contrário, né? A Holanda era inimiga da Espanha. E a gente já vai ver como é que isso aconteceu no Brasil, essa invasão. A primeira invasão vai acontecer, o primeiro ataque holandês sobre terras brasileiras foi em 1624, século 17, lá na Bahia, com o objetivo de tomar a cidade de Salvador, que era a capital da colônia naquele momento. A resistência portuguesa e espanhola, porém, obrigou os holandeses a abandonar a cidade um ano depois. Então, Filipe II, rei da Espanha, rei de Portugal, agora tem uma quantidade a mais aí de territórios para dominar, para gerenciar, para cuidar que outros países não invadissem, a exemplo da Holanda. E aí no último parágrafo fala que na Ásia os portugueses tiveram as maiores perdas. De novo, perderam porque estava nas mãos dos espanhóis e a Holanda aproveita esse momento. As guerras entre Portugal e Holanda duraram mais de 50 anos, terminando em 1663. Então você percebe que Portugal, dominada pela Espanha, fica fragilizada e tem os seus territórios coloniais sendo invadidos então pela Holanda, que era inimiga da Espanha.
Parece confuso, mas não é. Só você perceber que Portugal e Espanha era uma coisa só, União Ibérica. E a Espanha era inimiga da Holanda, portanto, invasões vão acontecer do lado holandês sobre terras portuguesas e espanholas. Na página 204 vai mostrar então como foi essa invasão holandesa sobre terras brasileiras que eram colônias de Portugal, indiretamente colônias da Espanha, por conta da União Ibérica. Então, no primeiro parágrafo fala sobre o Brasil holandês. Em 1630, os holandeses atacaram o litoral pernambucano e depois de vários enfrentamentos com tropas portuguesas e proprietários locais, apoderaram-se da região em 1635. Então, a Holanda começa a dominar o nordeste do Brasil, região de Pernambuco, em 1635. A sede do governo holandês foi estabelecida em Olinda e depois transferida para Recife. Portanto, se você for para essas cidades que ficam lá no nordeste brasileiro, você vai encontrar resquícios históricos da dominação holandesa que aconteceu no século XVII. No parágrafo 2, fala o que foi feito no Nordeste brasileiro pelas mãos holandesas. Então, na capital, na cidade de Recife, eles construíram calçadas ao molde holandês, praças, pontes, edifícios, trouxeram intelectuais, cientistas e artistas para catalogar e estudar a natureza da região. Um dos mais conhecidos é o Frans Post, que você vê algumas pinturas aí do lado, e você percebe então que os holandeses eles dominaram a região e eles trouxeram a sua comitiva para estudar, para dominar, para conhecer, enfim, para não só explorar, tirar riquezas, né, mas também outras atividades. No parágrafo 3 fala que eles introduziram no Nordeste uma política de tolerância religiosa, ou seja, judeus, calvinistas, católicos, todos eram tolerados. Hoje que se questiona um pouco essa tolerância, por isso tem um ponto de interrogação ali no penúltimo tópico, mas os dados indicam que havia uma certa tolerância, né? Você não precisava ser necessariamente católico, como a coroa portuguesa e espanhola exigia. Você tem também, no último parágrafo, falando que a principal autoridade holandesa no Nordeste foi Maurício de Nassau, e ele começou a conceder empréstimos com os fazendeiros para retomar a produção de açúcar. Eles tinham invadido o local, aconteceu um conflito, mas agora a produção precisa ser retomada e eles vão financiar a produção de açúcar lá. Na página 205, vai falar que Portugal recupera sua independência 60 anos depois, em 1640, acaba a União Ibérica, com a ascensão de uma nova dinastia em Portugal e a proclamação do Duque de Bragança como rei Dom João IV. Portanto, Felipe II não era mais rei de Portugal e Espanha, apenas da Espanha. E aí o texto fala que a Espanha não reconheceu essa independência, não queria que acabasse a União Ibérica, e vai começar uma guerra, chamada Guerra de Restauração, que vai durar ali 28 anos, que vai piorar a situação de Portugal, porque a Espanha não queria soltá-los. No parágrafo 2, fala que enquanto Portugal estava com Dom João IV como rei, brigando com a Espanha para reconhecer a sua independência, no Brasil, os fazendeiros portugueses, brasileiros que estavam na América Portuguesa, eles começaram a se organizar para combater as companhias, as empresas holandesas que estavam ali financiando a produção de açúcar e retirando o lucro e enviando para a Holanda. Então, enquanto Portugal está brigando com a Espanha, na América Portuguesa tem gente tentando expulsar os holandeses aqui, aproveitando então que Portugal recuperou a sua independência. No parágrafo 3, fala que teve uma guerra de expulsão dos holandeses, chamada de Insurreição Pernambucana. Insurreição significa revolta, rebelião. Então eles fazem isso, começam em 1645, esse movimento de expulsar os holandeses de lá. Começou em Pernambuco e eles vão mobilizar fazendeiros, escravos, libertos e indígenas contra os holandeses. No penúltimo parágrafo fala que Portugal tinha grande interesse em recuperar o Nordeste açucareiro, porque era uma das maiores produções de riqueza, já que fazia a produção de açúcar, levava para a Europa, vendia, lucrava e tirava os impostos para o rei. Então era um local estratégico para Portugal. Portugal não queria soltar a sua colônia, principalmente a parte do Nordeste. E aí fala que a precária situação financeira e militar de Portugal vai retardar a ajuda da coroa, ou seja, vai demorar um pouquinho, porque Portugal estava numa crise econômica. Eles vão chegar em Pernambuco só em 1653, 8 anos depois, então, do início do movimento de expulsão dos holandeses. No último parágrafo fala que o conflito
vai terminar em 1654, a insurreição pernambucana, com a rendição e a retirada dos holandeses do Brasil. Só que a paz mesmo veio só em 1661, quando a Holanda reconheceu a soberania portuguesa sobre o Nordeste. Então, Portugal dominava, a Holanda pegou, agora Portugal pega de volta o território. Só que a Holanda vai exigir uma indenização, ou seja, tudo que a Holanda investiu no Brasil naquele momento, eles vão querer de volta, e o texto fala ali uma indenização de 4 milhões de cruzados, entre outros ganhos. Então Portugal, que já estava numa situação de crise econômica, tinha feito uma guerra contra a Espanha, agora tem uma dívida para lidar com a Holanda para recuperar o Nordeste açucareiro. Para encerrar, na página 206, fala o que acontece depois, né? A Holanda exige uma indenização, Portugal recupera o Nordeste, e no primeiro parágrafo fala assim: após deixar o Brasil, a Companhia das Índias Ocidentais, que era a empresa holandesa de investimento, incrementou a produção de açúcar nas Antilhas Holandesas. O que são as Antilhas? São as grandes ilhas da América Central, as grandes ilhas do Caribe. E eles vão começar a investir muito na produção de açúcar lá. Tanto é que vão virar um concorrente muito forte, batendo de frente com o açúcar português, mais barato até. O texto fala, com as vantagens de dominar as rotas de comércio e da maior proximidade em relação à Europa, os holandeses transformaram suas colônias do Caribe, da América Central, nos maiores produtores de açúcar do mundo. E aí você pensa o seguinte, Portugal tinha no Brasil o seu principal item de exportação, o açúcar. Principal coisa, o que dava mais riqueza. E agora eu tenho concorrência com um país, com os Países Baixos, com a Holanda, e eles vão virar os maiores produtores de açúcar do mundo. Então Portugal, que tinha seu principal produto monopolizado, agora tem um grande concorrente. Você já imagina que para a situação econômica de Portugal isso não vai ser nada agradável. E no último parágrafo fala que o Império Português, ao contrário, chegou ao final do século XVII muito enfraquecido por tudo isso que eu te expliquei na aula de hoje. Os custos da guerra pela independência da Espanha, as guerras contra a Holanda pela preservação das suas possessões coloniais, na África, na Ásia, na América, abalaram as finanças de Portugal. O quadro se agravou com a perda do monopólio do comércio de especiarias asiáticas, a queda nas vendas do açúcar brasileiro no mercado internacional e a concorrência de ingleses, franceses e holandeses vai fazer ou irão fazer a economia de Portugal dar uma balanceada, dar uma desestruturada. Não é à toa que na próxima aula a gente vai trabalhar algumas rebeliões que vão acontecer nos lugares de administração portuguesa. O que Portugal vai fazer? Como ele estava enfraquecido, ele vai começar a pressionar mais ainda as colônias. Nessa pressão maior das colônias, algumas rebeliões vão acontecer, como a revolta do Maneta, a revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates, que a gente vai trabalhar mais para frente. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.